Então, aqui na página 37, tem um pequeno trecho para vocês completarem com data. Você chegou a fazer esse exercício? Eu fiz. Pode falar para mim, por favor, como que ficou? Calma aí, professora, 2 segundos que eu tô pegando meu livro. Tá jóia, espera. É a primeira questão? Tem o quadro amarelinho, retângulo amarelo. Observe inicialmente que me chamo Pierre. Eu coloquei no primeiro 39 anos, Correto. com número. Uhum. Segundo, 1º de dezembro. Correto. Terceiro, 19 anos com números. Certo. E o último, sem o ponto no meio dos números. 1880 a 1885. 1885. Correto. Aí depois está assim, escreva uma pequena narrativa com base nas imagens. Essas imagens aqui, ó, digamos assim, parece uma tirinha, né? Utilizando o algarismo para representar as horas dos acontecimentos. O último quadrinho está em branco para que você crie seu próprio desfecho para a história. Você conseguiu terminar essa história? Eu fiz. Fez? Então, o último quadrinho, o que você desenhou? Bom Eu não dia, desenhei, eu só João. incluí na história. Oi? Eu não tinha desenhado, eu só tinha incluído na história. Ok, então pode contar a sua história. Ô, Em João, uma... peraí só um minutinho. Ô, Rafaela, entrou o João, não é isso? João, nós estamos fazendo a correção da página 37 do capítulo 3, tá? Da apostila. Tá bom, obrigado. Tudo bem, João? Bom dia. Bom dia, professora. Você conseguiu fazer a página 37, João? Não, Verifica aí. Não fez? calma aí, eu vou ver aqui. Verifica se você não fez. A Rafaela já passou toda a correção, ela fez. Aí nós faremos agora, junto com você, aí o segundo exercício da página 37. Se você não fez, eu te explico e te dou um tempinho para você fazer, tá bom? Tá, eu não fiz, não. Não? Então vamos lá, ó, João, para não atrasar muito, esse retângulo aqui amarelinho, lá em cima da página 37, que significa aí o primeiro exercício, a primeira lacuna seria 39 anos. Ah, não, achei que era 36. Essa daqui eu fiz. Então repete para mim o que você fez. Aliás, repete não, fala, né? Eu coloquei 39 anos, só que com o 30 escrito, não com número. Ah, Aí depois eu coloquei 1 de dezembro ah, com... Aí depois eu coloquei 19 anos com número. Aí número depois eu coloquei o, o 1800. 1885 do primeiro quadro. Então, aqui seria 39 anos, o 3 e o 9 mesmo, algarismo, tá? Não é por extenso. O 1º de dezembro você está correto. 19 anos é 1 e o 9 escrito anos mesmo. Depois são datas, 1880 a 1885, tá bom? Não por escrito, porque nem daria para escrever nesse espaço tão restrito, né? Agora, a Rafaela vai falar o exercício 2. Daqui a pouco eu te chamo, ô João, para você ler a sua, tá bom? Tá bom. Pode iniciar, Rafaela, a sua leitura. Depois tem
Tem uma aluna aqui, só verificar. A Bárbara. Bom dia, Ana Bárbara. Pode começar, Rafa, a sua correção aí. Em uma noite, às 1h20 da manhã, um homem ouviu um barulho em sua casa e foi ver o que era. Foi até sua sala e viu que o barulho vinha de seu baú. Quando abriu, viu que era apenas seu gato preso ali. Ok. João. Eu coloquei. José ouviu um barulho quando foi ver o que era. Depois de uma longa procura, achou um tesouro. Ficou muito rico. Peraí, lê de novo, mas assim, bem lentamente, por favor. José ouviu um barulho e quando foi ver o que era, depois de uma longa procura, achou um tesouro e ficou muito rico. Tá, mas aqui você não utilizou o que está pedindo. Ó, escreva uma pequena narrativa, isso daí você fez, com base nas imagens, utilizando algarismos. Tá? Tá. Alguém mandou um recadinho aqui no chat para mim. Só um minutinho, gente. Eu acho que foi o Iago. Só um minuto, gente, que eu preciso ver essa mensagem aqui. É o Iago mesmo, professor, eu não vou poder participar hoje porque estão arrumando o cabo da minha internet e ela está caindo toda hora. Mas quando ficar estável, eu entro. Mas se tiver acabado, eu irei ver o vídeo. Desculpa. Tá bom, João? Você, por favor, você refaz essa parte aí. Eu quero falar com a Ana Bárbara. Ana, você conseguiu fazer essa página? Hoje é correção, tá? Isso daí eu passei pelo binóculo. Ana Bárbara, bom dia. Eu acho que ela não está me ouvindo. Ok, Ana, você pode dizer? Então, liga aí o seu microfone e fale conosco. Ok. Assim que você estiver preparada aí, você já inicia. Tá conseguindo me ouvir, Pessoal, professora? Professora? Tá oi. conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Ah, tá. Eu coloquei que tinha acabado a luz e o moço olhou no baú e encontrou uma lâmpada. Aí ele foi consertar a lâmpada e a luz tinha voltado por volta das 3 horas da manhã. Ok. Hoje nós iniciaremos a página 38. Coloquem a data aí na apostila de vocês. É importante nós trabalharmos com data, tá? Até para saber, né, onde é que parou, tal. Bom, aqui na página 38 do capítulo 3 diz assim, ó: nesse capítulo, você leu contos produzidos com base em lendas e mitos e contou oralmente ou por escrito alguns deles. De acordo com o que você estudou e com o que você produziu, responda as questões abaixo. Essas respostas aqui, elas são pessoais. Eu acho que só a questão C que não. Então, essa parte aqui, eu vou pedir para nós faremos oralmente, tá bom? Então, eu pergunto, vocês respondem daí, tá? E aí, a parte de encaminhamento, nós já iniciamos aqui com a produção escrita no livro, tá bom? Então, vamos lá. Você acha que mito é contado sempre da mesma maneira? Ou ele pode ter diferentes versões e por quê? Quem gostaria de iniciar a conversa? Será que todos os mitos eles são contados sempre da mesma forma ou não? Eu coloquei que ele tem diversas versões, sim, e que eles nem sempre são contados da mesma maneira. Ok, Ana. Rafaela.
Eu coloquei que existem diferentes versões, porque cada um conta de um jeito diferente, mas ainda tem a base da história. Ok, muito bem, Rafa. João, Eu coloquei diferentes versões, pois as pessoas talvez não gostem de certa parte e queiram reinventar as cenas. ok. Bom dia, Bruno. Ah, não, é o Bruno do nono, que você que fosse o. Não tem Bruno na nossa sala, né? Ai, tô ficando meio Tem, lelé. Tem? Ah, é o Bruno, tem. Bruno. Bruno Anjos. Isso, boa. Bom, letra B diz assim: você conhece versões diferentes de um mesmo mito? O que há de diferente entre as versões que você conhece? Vocês já leram bastante, né? Mitos, lendas, né? Em relação ao mito, vocês encontraram que tipo de diferença entre um e outro? Pode repetir a pergunta, professora? Você conhece versões diferentes de um mesmo mito? O que há de diferente entre as versões que você conhece? Eu coloquei que eu conheço várias versões da história da Bela Adormecida e nela basicamente a Bela, né, a Aurora, não foi amaldiçoada, mas sim ela espetou o dedo em um espinho venenoso. Aí nisso ela dormiu, basicamente. Uhum. Rafaela? Eu coloquei sim o jeito de contar e alguns acontecimentos. Certo. João? Eu coloquei que eu conheço a versão que tem a Chapeuzinho Vermelho. Ela, quando ela tá indo encontrar os doces pra avó dela, o, como é o nome? O lobo mau, ele dá um veneno pra ela. Uhum. Entendi. Então, vocês, ao invés de mitos, vocês mencionaram bastante fábulas, né? Que existem aí as versões diferentes. O que acontece, pessoal? Com o mito também há essas versões diferentes. Alguns, o que pode mudar? De repente, o detalhe da história. Os detalhes mais aprofundados ou menos aprofundados também. Tudo bem para vocês em relação ao mito? Sim, professora. Geralmente o que muda realmente, né, são os detalhes da narrativa, né, o conteúdo simbólico, mas mesmo assim, normalmente a essência desse mito ele é o mesmo, né? Acrescenta-se mais detalhes, tá bom? Como é que eu posso falar? De repente, mudança de espaço, enfim, isso também pode acontecer, tá bom? Aí vem o encaminhamento e diz assim: Jean-Pierre foi um grande estudioso de mitos gregos. Leia um trecho da introdução do livro que ele escreveu, recontando mitos da Grécia Antiga, para o público não especialista. Aí diz assim: o relato mítico não resulta da invenção individual nem da fantasia criadora, mas da transmissão e da memória. Não está fixado numa forma definitiva, sempre comporta variantes, versões múltiplas que o narrador tem à sua disposição e que escolhe em função das circunstâncias, de seu público ou de suas preferências, podendo cortar, acrescentar, modificar o que lhe parecer conveniente. Com base no trecho acima, assinale a alternativa correta. Então, aí vocês assinarão aí a posição, né, a alternativa que corresponde a esse trecho em que eu acabei de fazer a leitura.
Tudo bem? Já conseguiram responder? Sim. Qual? Professora, você tá me ouvindo? Perfeitamente. Ai, que minha internet caiu aqui. Acontece, Rafa. Qual seria a resposta, pessoal? A penúltima? Correto. Os relatos míticos variam, ou seja, apresentam múltiplas versões e o narrador pode escolher o que vai contar. Neste ateliê, você vai escrever um conto com base em um mito. Lembre-se, porém, de que não se trata de copiar a fonte que você selecionar, mas sim de recontar o mito, tá? Preservando suas principais características. E aí, na página 39, tem aí, né? Eu vou explicar agora para vocês. Só colocar a data. Coloquem aí a data novamente. Vamos trabalhar com bastante data para nós não nos perdermos aí com as páginas, né? Aí ele fala assim, que o mito, ele é uma manifestação cultural por meio da qual os povos tentam explicar o mundo em que vivem. Ele é uma criação coletiva e não individual, e pode apresentar várias versões. Por que pode apresentar várias versões? Porque aqui o mito é como uma forma, pessoal, de eu posso contar o mito de um jeito, a Rafaela pode contar um mito de outro, mas a essência desse mito, né, que fala aqui, né, que nós não podemos deixar essa essência de lado, digamos assim, né? Nós temos que ter assim a sensibilidade, digamos assim, de permanecer as características. Então, nós precisamos pensar nas características desse mito, tá? E mudá-lo, podemos mudá-lo. Porém, não jamais deixar aí essas características, essa essência de lado, ok? Então, tá aqui. Ele é uma criação coletiva e não individual, e pode apresentar várias versões. Em sua cultura de origem, muitas vezes o mito é narrado em versos, mas atualmente o uso de gêneros escritos, como conto ou romance em prosa, é mais comum para narrá-los. Então, existe aí o mito em verso? Existe, mas atualmente nós vemos mitos de uma forma escrito em prosa, né, com parágrafos, essas coisas, diferente da estrutura de um poema, tá bom? Então, aqui, ó, reflexão. Na atividade de contação de mitos, você narrou oralmente seus colegas o mito de sua escolha. Agora você vai registrá-lo na modalidade escrita como um conto, mas para isso vai realizar algumas mudanças na narrativa. Planeje sua escrita, refletindo sobre as questões a seguir. Então, aqui, ó, ao contar o mito oralmente, você utilizou, né, o tempo mítico, você pretende mantê-lo, mudá-lo. Então, esses espaços aqui, eu lembro que eu já passei para vocês, não já? Essas perguntas? Vocês chegaram a fazer? Eu acho que até eu pedi para entregar, né, para eu corrigir. Vocês chegaram a fazer ou não? A página 39, porque eu lembro dessa página. Na verdade, é mais correção mesmo que eu quero que vocês... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Tá conseguindo me ouvir? Eu estou, mas eu gostaria de ouvi-los, porque eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu tô entendendo, professora. Você fez as questões da página 39? Sim, eu fiz a apostila inteira da parte de português. A apostila Desse inteira? livro. Assim, eu tô fazendo a apostila inteira ainda, porque aí facilita depois de se eu esquecer alguma lição, já tá feita. Ah, tá, mas é bom você esperar um pouquinho para que eu possa explicar, tá bom? Tá, mas é que essa parte assim de mito eu já conhecia. Ah, Eu tá. conheço bastante Rafaela, mito. ok. Rafaela, você fez? Não. Então, ó,
Darei uns 5 minutinhos para vocês responderem essas questões aqui, tá? É claro que requer aí refletir um pouco. Quando, ao contar o mito oralmente, você utilizou o tempo mítico, né, o tempo imaginário, você pretende mantê-lo ou mudá-lo em seu registro escrito? Se pretende mudá-lo, que tempo narrativo você quer usar e por quê? Então, vocês, quem não fez, darei 5 minutinhos para vocês fazerem, e em seguida nós leremos aí Entre Deuses e Monstros, tá bom? Tá bom, professora? Tá, vamos lá, rapidinho. Estou contando aqui, ó. 26 a gente para. Para a correção, para eu verificar as respostas de vocês. João, você fez essa página? Fiz, professora. Ah, então tá bom. Aguarda aí só um minutinho, 5 minutinhos que a Rafa parar agora, tá bom? Professora, eu terminei. Pode começar, então, a responder todas as questões, de A a E. Lê a pergunta também? Eu acho que é interessante você ler para a gente pegar aí o seu, né, o que você pensou. Ao contar o mito oralmente, você utilizou o tempo mítico. Você pretende mantê-lo ou mudar em seu registro escrito? Aí eu coloquei mantê-lo. Se você Ok, pretende mudá-lo, que tempo narrativo você quer usar e por quê? Como não mudei, eu não coloquei mais nada. certo, perfeito. Você planeja mudar o cenário? Faça uma breve descrição do cenário em que você vai ambientar o seu reencontro. Eu Ah, coloquei não. E o cenário eu coloquei em uma floresta bem calma. ok, Você deseja manter as características físicas ou psicológicas dos personagens? Eu coloquei não. Liste as mudanças que você vai fazer. Eu não fiz, então eu não coloquei nada. No seu conto oral, você usou os cursos direto e indireto. Pretende mudá-lo ou mantê-lo no seu registro escrito? Por quê? Eu coloquei que eu usei o direto e que eu ia usar o indireto, porque é mais fácil de contar. ok.
E quanto ao tempo verbal, você utilizou pretérito ou presente no seu conto oral? Irá mudá-lo ou mantê-lo? Eu coloquei pretérito e coloquei que eu vou manter. Ok. João? Eu coloquei na primeira que eu queria manter também. Uhum. Na segunda eu coloquei que eu ia deixar o cenário. Qual o cenário que você pretendia deixar? Que você pretende deixar? Ah, eu pretendia deixar a floresta que a Chapeuzinho Vermelho usa lá. Uhum. É, aí na C, se deve manter as características físicas ou psicológicas do personagem, eu coloquei sim. Uhum. Aí na D eu coloquei discurso direto e eu pretendo manter. Aí na E eu coloquei presente, vou manter. Ok. A Ana. Ana, você comentou já? Nem me lembro. Acho que não, né, Não, Ana? O que eu que ainda você não fez? comentei. Eu Então, coloquei faça aí o seu comentário, amiga. na A, eu coloquei que iria manter a narrativa. Na B, Uhum. eu coloquei talvez que o cenário continuaria sendo uma ilha mágica. Aí na C, eu coloquei sim, não vou fazer mudanças. Na D, eu coloquei que ia fazer os dois. E na E, eu coloquei que ia fazer no tempo presente. Ok. Entre Deuses e Monstros, vocês leram? Página 40. Sim, acho que sim. Ok. Ó, aqui nós temos, quer ver? Um, dois, três, quatro. Quatro parágrafos. Certo? Quatro parágrafos, três alunos. Cada um lerá um e eu leio o último. Beleza? Combinado? Sim. Então vamos lá. Sim. Quem inicia? Entre Deuses e Monstros. Quem quiser já inicia e o outro da sequência. Quem iniciar a leitura. Eu começo. Boa, Rafaela. Mas, professora, para ler até onde? Só o primeiro parágrafo, até a palavra contada. A mitologia entre deuses e monstros. A mitologia e o folclore são duas maneiras bastante distintas de narrar episódios fantasiosos com seres sobrenaturais. Na mitologia estão bem definidas as características e os eventos relacionados a cada entidade, enquanto que no folclore as narrativas são mutáveis e podem ser renovadas a cada vez que uma história é contada. Bárbara. A mitologia, na definição clássica, é um conjunto de mitos, narrativas sagradas que explicam a origem do mundo e o surgimento do homem, ou que recontam eventos históricos de maneira elaborada e fantasiosa. Seus personagens centrais quase sempre são entidades sobrenaturais, deuses com poderes de mudar o rumo aos acontecimentos e influenciar as decisões do homem. Alguns mitos são alegorias de fenômenos naturais personificados por seres vivos e geralmente têm uma ligação de cunho religioso e ideológico, estabelecendo modelos de comportamento, moralidade e ética. João. A mitologia grega da Grécia Antiga tem uma coleção de deuses e heróis que explicam o surgimento do universo. O panteão olímpico, formado por 12 deuses, tem Zeus como principal entidade, acompanhado por Hera, Poseidon, Atena, Dionísio, Apolo, Afrodite e outros. A mitologia da Roma antiga apresenta muitas semelhanças em relação à mitologia grega, embora os nomes de muitas divindades sejam diferentes. Eles apresentam características bastante similares. A tríade principal dos romanos é formada por Júpiter, Marte e Quirino, aos quais se juntam Minerva, Juno, Ceres e Baco, entre outros. O folclore, por sua vez, é formado, entre outras manifestações culturais, por uma série de lendas, contos, crenças e casos que fazem parte
casos que fazem parte da tradição de determinada comunidade ou de um grupo de pessoas. O folclore tem sua principal forma na narrativa oral, histórias e lendas contadas repetidas vezes que passam de uma geração a outra. Geralmente são narradas como sendo casos verídicos, apesar de seu conteúdo muitas vezes ser extraordinário, com criaturas sobrenaturais, lobisomem, vampiro, cuca, o saci, mula sem cabeça ou eventos inacreditáveis. Pessoal, o que vocês entenderam dessa leitura aqui que vocês fizeram agora? Tem mais aqui, mas vamos parar e vamos discutir sobre esses 4 parágrafos que nós lemos aqui. O que vocês conseguiram assimilar dessa leitura? Professora, eu já conhecia todos esses personagens. É que eu leio muito Percy Jackson, e Percy Jackson é um livro que envolve mitologia grega e romana. Então eu sei muita coisa de mitologia grega e romana. Romana nem tanto. Então, sim. Tanto é que esses deuses que tinha falado, eu conheço esses deuses. Por exemplo, cadê? Aqui, Hera seria a esposa e irmã de Zeus, e também seria tipo a deusa da família, da casa, do lar, sabe? Uhum. Aí aqui o próximo é Poseidon. Tá escrito Poseidon, mas na verdade é Poseidon. Ele seria o deus dos mares depois que ele e seus irmãos, Zeus e Hades, derrotaram o Cronos e pegaram o reino dele. Aí depois tem Atena, que seria a deusa da sabedoria e da estratégia e também da artesanagem. Tanto é que ela venceu uma... Não é que venceu, mas ela lutou com uma... Fez tipo um duelo de artesanagem com uma mulher, né? Só que por causa do orgulho dessa mulher, Atena, tipo, transformou ela numa aranha, que aí ela se tornou Aracne. Aí depois o próximo é Dionísio, que é deus do vinho, da festa, sabe? Coisas assim. Depois tem Apolo, que é o deus da música, da arquearia, e também é irmão gêmeo de Artemis, que é a deusa da lua e da arquearia. Mas é muitas vezes confundida com a deusa Selene, que é realmente a deusa da lua. Aí o Apolo... ele... tá. A deusa da lua, então, é a Selene. Sim, deusa da lua, lua mesmo, só da lua é a Selene, mas a Artemis também é deusa da lua, e seu irmão gêmeo, Apolo, é deus do sol, da medicina, da poesia, da música, da arquearia, coisas assim. Nossa, aí depois hoje a Ana Bárbara está dando uma aula aqui para mim. Que delícia isso, Ana. Pode contar. Enfim. Aí tem Afrodite, que seria a deusa da beleza. Ela pode fazer com que os outros, basicamente, façam o que ela quer, por causa do charme dela, basicamente. E aí, também, na mitologia romana, Poseidon seria Netuno. Aí, Atena seria Minerva, só que Minerva era meio desprezada na mitologia romana. Então, no livro que eu li, basicamente, ela fica querendo se vingar dos romanos. Aí também tem Baco, que seria o lado romano de Dionísio. Ele é uma forma diferente. E Hera, na mitologia romana, seria a forma de Juno. Tanto é que o dia 1º de julho foi em homenagem a ela, por isso tem a semelhança, Júlio, Juno. E ela é representada como sempre usando uma pele de carneiro, basicamente, na mitologia romana. Já na grega, ela tem um cetro com uma flor de lótus no topo. Aí tem Zeus, que chique. Sim, então quanto tipo, eu falo que conheço muita coisa de mitologia grega, eu conheço mesmo. Percebi. E o folclore, gente? Vocês têm alguma coisa a dizer sobre folclore? Folclore eu não gosto tanto, eu gosto mais de mitologias. Por que você não gosta do folclore? Eu não sei, eu acho meio chato o folclore brasileiro, eu prefiro mitologia, acho mais emocionante. Ok. E você, Rafa? Eu gosto do folclore, mas eu gosto, tipo,
de algumas histórias específicas. Por exemplo, A do Boto Cor-de-Rosa. como é que é? A do Boto. Ah, é a do Boto? E você poderia dizer um pouquinho sobre essa história? É uma história. É que Hum, eu não lembro direito da história, que faz tempo que eu li, mas eu lembro que era um homem que aí tinha uma festa que ele sempre tava lá e as mulheres sempre queriam pegar ele e tal, mas aí, se não me engano, ele engravidava uma mulher e ele voltava a ser Boto. E ele sempre usava um chapéu pra esconder o buraco que ele tinha na cabeça. Ah, é? Ele tinha um buraco na cabeça? É, porque ele era um Boto e aí o Boto tem aquele buraco pra respirar. Para respirar, né? Ah, entendi. Tá. É João. Eu não gosto muito do folclore brasileiro, não. Por quê? Ah, porque eu acho as histórias chatas. É. Mas e você gosta da mitologia? Gosto. E o que você gosta da mitologia? Ah, não sei, os deuses. É, você tem uma preferência? Não Qual que te tem. chama mais atenção? Ares. É? Conta. É. Conta, porque eu quero saber. O que que tem aí, esse Ares? Não, eu não sei a história dele, mas ele Ah, é o deus da guerra. tá. Olha aí, ô Ana. Eu, Ana, eu, olha aí eu. o Ares. Ele gosta do Ares. Ares, na mitologia romana, ele é representado como Marte também. Aí Como eu sei Marte. que na mitologia grega ele teve um caso com Afrodite e Afrodite também teve um caso com Hefesto, que seria o deus das forjas e do fogo. Hum, boa. Bom dia, Bruno. Bom dia. Tudo bem aí, Bruno? Tudo. Bom, aí aqui da página 41, né, tem assim: os contos de fadas são uma das formas mais populares de folclore e existem em praticamente todas as culturas. Surgiram na tradição oral e foram imortalizados a serem perdão, pessoal, relatados em coleções de livros que continuam influentes até os dias de hoje. Algumas histórias de assombrações também podem ser consideradas como parte do folclore, incluindo as lendas urbanas, histórias modernas, de ambientação contemporânea, que são contadas como sendo verídicas. É o caso, é o caso de episódios como a loira do banheiro ou da perna cabeluda, quase sempre narrados como algo que algum amigo ou parente jura que é verdade. Gente, sobre os contos de fadas, o que vocês têm a dizer? Ah, eu até que gosto. Eu também conhecia já essa história da loira do banheiro. Na minha antiga escola era bem famosa assim, essa história. Mas fala sério, gente, eu nunca acreditei nisso, porque não existe ou existe, eu não sei lá. O que vocês pensam sobre isso? Eu morria de medo quando eu era E menor. eu não tinha medo nenhum, ia ao banheiro tranquilo. Ah, quando era pequena eu acreditava. Eu lembro até que a gente ficava no espelho, tipo, chamando a loira do banheiro. E aí a gente ficava. É. Tinha A gente morria realmente, de medo. tinha essa brincadeirinha aí. Acontecia, mas eu nunca tive medo, não, gente, disso daí. E você, Bruno? Já ouviu falar sobre isso? Já, várias vezes. Mas não tenho medo também, não. É porque, gente, sei lá. Eu acho É. que não sei. Difícil de falar sobre isso. Porque eu não acreditava. Então, não tinha medo nenhum, né? Bom, pessoal, depois, né, na próxima aula, que será amanhã, deixa eu ver, amanhã eu não tenho aula com vocês, são só duas hoje, né? Mas na segunda-feira eu tenho. Então, na segunda-feira, o que que nós faremos, tá? Nós faremos o seguinte: vocês vão colocar as características, por exemplo, aqui do conto de fada. Qual é a característica que foi mencionada no texto? Sobre o folclore, sobre a mitologia.
tá? Então, vocês vão tenham em mãos um marca-texto para a gente conversar novamente e extrair, né, pontos principais de cada item que foi mencionado aqui, da mitologia, do conto de fadas, do folclore, tudo bem? Então, para a próxima aula, por favor, tenham em mãos um marca-texto para nós fazermos essa atividade. Bom, hoje tenho falando nisso, então debata com os colegas. Agora já dá para nós fazermos isso, né? Aula ao vivo aí, então dá para fazer. Reflita um momento e responda. Você deixaria de ler uma obra literária porque suspeita que ela não esteja de acordo com sua visão de mundo? Isso é para vocês discutirem, tá? Você acha que essa prática é enriquecedora ou empobrecedora culturalmente? Justifique. C. Você certamente já ouviu falar em pluralidade cultural. Em sua opinião, é possível a convivência entre pessoas de culturas ou crenças diferentes? Como? Com base na leitura do texto no debate realizado com os colegas, liste abaixo atitudes que você adotaria para melhorar a convivência com pessoas de crenças e visões de mundo diferentes. Tá? Então, nós temos 8 minutos, é o tempo que vocês têm para conversar aí sobre isso, tá bom? Vocês terão aula depois da minha? Sim, né? Sim. Ok. É intervalo depois do seu. Uhum. Podem debater aí, conversar pelo chat, sei lá, ou aqui. Reflitam aí o que vocês pensam sobre as questões mencionadas. Eu acho empobrecedor. E você? O que você acha da dele? Você tá conseguindo me ouvir? Rafaela, não estou te ouvindo, não. Rafa, a gente não tá te ouvindo. Não entendi, Ana. Eu falei pra ela que a gente não tá conseguindo escutar.
Aham, realmente nós não estamos. Meu microfone também, eu tava falando aqui e aí do nada ele tinha parado de funcionar. É, acontece. Vamos continuar a aula então, professora. Diga, qual foi as suas colocações? Na A eu coloquei que não, que nem sempre é assim. Eu coloquei na B que eu acho empobrecedora. Na C eu coloquei que eu não tinha ouvido falar desse termo, então eu não sabia. Aí na 2 eu coloquei que não faria isso. Então, você não listaria nenhuma atitude que você poderia adotar para melhorar a convivência com as pessoas de crenças diferentes? Porque você não acredita que haja aí como é que fala? Essas opiniões diferentes, enfim? Você acha que a opinião do outro não enriquece culturalmente? Eu não tinha lido direito essa parte. Eu acho que coloquei. Rever aí, então. João, você terminou? Eu já tinha feito, professora. Então, por favor, fale aí um pouquinho o que você fez, da questão A, B e C. Eu coloquei na primeira que. Eu coloquei não, pois podia agregar no conhecimento. Na B, Uhum. na B eu coloquei que poderia ser enriquecedora. Na Uhum. C, na C eu coloquei que sim, se cada pessoa respeitasse a religião do outro. Ok, na 2. Na 2 eu não fiz. Ok, pessoal, é o seguinte, voltaremos nessa questão na próxima aula, mas o texto, tá? Não tenham em mãos aí, não se esqueçam de ter em mãos aí o marca-texto para nós colocarmos todas as características de que nós conversamos hoje, né, em relação ao texto, em relação ao texto entre deuses e monstros, para nós entendermos um pouquinho algumas características, tá bom? Pessoal, agora é a hora do café, não é isso? Bom café da manhã para vocês. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, professora.